O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. RM Vale TI 2021 novamente no ar, voltamos e para o nosso último painel do evento, isso mesmo, passou rápido, né? É que os nossos bate-papos por aqui foram bons demais. Esses painéis ocorreram ao longo da semana, cerca de 90 especialistas passaram por aqui, tratamos de vários assuntos, do agronegócio, indústria 4.0, falamos sobre novos meios de pagamento, telemedicina, entramos no tópico de construção civil, cibersegurança. Agora há pouquinho, no último painel, a gente conversou um pouquinho sobre cidades inteligentes e a partir deste ponto que vamos partir para aprofundar um pouquinho mais no tema com os nossos próximos palestrantes para esse nosso último encontro. Se você estiver chegando por aqui agora, não tem problema, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Vantini e falo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas esse é um evento que está sendo realizado totalmente de forma digital. Nossos participantes, assim como você, nos acompanham aqui de forma virtual e já estão todos conectados aqui com a gente para falar então um pouquinho mais sobre cidades inteligentes. Quem vai mediar esse nosso próximo encontro vai ser o Marcelo Nunes. Vou fazer aquela breve apresentação que você já está acostumado. Ele é coordenador do APL de Tecnologia de Informação e Comunicação, que é um programa gerido aqui pelo Parque Tecnológico. E é um dos responsáveis desse nosso evento, ele é coordenador aqui da RM Vale TI 2021. Que prazer tê-lo aqui com a gente, Marcelo. Uma boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. E que felicidade, né, Vanessa? A gente chegar ao último painel, trazendo tanto conteúdo, tanta informação tanto para os empresários, quanto para a população e para a comunidade, né, que está precisando consumir tecnologia, quanta coisa a gente está produzindo no nosso país e a gente precisa externar isso, levar isso para toda a população.
Bem, gostaria de agradecer primeiro ao aceite pelo convite aí dos nossos palestrantes. A gente está aguardando ainda a entrada da Patrícia Ellen, que está em reunião com o governador. Mas o tema desse painel, que é como avaliar soluções para cidades inteligentes, vem trazer para a gente à tona uma grande questão, né? A quantidade de cidades e de informação que essas cidades estão consumindo, muitas vezes não são adequadas, talvez, ao seu porte, né, à sua característica de infraestrutura. Então, existe uma ação coordenada aqui, através do Parque Tecnológico, da BDI, de fazer a avaliação dessas soluções. A gente quis trazer isso para vocês, para o pessoal que está nos assistindo, que vocês saibam desse trabalho que a gente está conduzindo aqui. Existe a grande possibilidade de trabalhar de forma ordenada, de forma estruturada. Então, por isso, a gente convidou a Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, para trazer algumas ações que estão sendo feitas de forma coordenada pelo Estado, né, que podem ser coordenadas, por exemplo, por consórcios de municípios, aglomerados de municípios. Então, a gente queria saber quais são essas ações que estão sendo coordenadas pelo Estado. A Patrícia Ellen é formada em Administração de Empresas pela FEA USP, tem mestrado em Administração Pública pela Harvard School, MBA pelo INSEAD. Patrícia já foi presidente da Optimo do Brasil, empresa de tecnologia e saúde, do grupo United Health. E também a gente quer saber o que é que o nosso governo federal também está fazendo, quais são as ações que estão acontecendo. Por isso a gente convidou a Vandete. Vandete, muito obrigada. A Vandete Cardoso é analista de produtividade e inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, é graduada em administração, mestre em estratégia organizacional pela Universidade Federal do Paraná. Então, Vandete, muito bem-vinda. E temos também o Vitor, que é diretor de projetos da SPIN, Soluções Públicas Inteligentes. Ele é especialista em Smart Cities, foi coordenador do projeto federal na temática de cidades inteligentes, conduzido pelo Inmetro e pela BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Também é advogado, pós-graduado em Direito da Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, nós temos uma gama de profissionais aqui de alta qualidade para trazer muito conteúdo para a gente. Como eu estava abordando, né, eu acho que valeria a pena a gente entender, nesse contexto, nós temos 5.500 municípios no Brasil, né? Por que essa preocupação da BDI? Qual é a estratégia da BDI pensando em cidades inteligentes e pensando nesse projeto que a gente está conduzindo de análise e avaliação de soluções? Então, eu vou chamar a Vandete, inicialmente, para fazer uma apresentação para a gente, e, posteriormente, o Vitor, para a gente começar o nosso bate-papo. Vandete, fica à vontade. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, ainda fechando esse evento, né, tão interessante não só para a região, né, mas para todo o país. Está discutindo tecnologia, está discutindo inovação, e a gente pode trazer aqui um pouquinho do que a agência, né, você comentou aí a nível federal, quais são as nossas ações, iniciativas. A gente está aqui em Brasília, mas atuando no país todo, principalmente como parceiros, né, que é o caso do Parque Tecnológico, né, nossa parceria já é bem antiga, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou trazer, então, aqui, como você comentou, né, qual a estratégia da agência em termos de cidades inteligentes e como essa questão, né, de trazer uma metodologia de avaliação surgiu e como a gente está conduzindo esse trabalho aí em parceria com os especialistas que estão aqui hoje. Antes de tudo, eu acho que vale a pena a gente apresentar um pouquinho a agência, talvez nem todo mundo conheça ainda, e eu tenho aqui rapidamente um vídeo para a gente
comentar um pouquinho do nosso trabalho. Somos a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, peça-chave na transformação digital do setor, na inovação cada vez mais necessária na vida de cada um. Nosso foco é ajudar a indústria a produzir mais, a preços menores e de forma mais eficiente para o Brasil não ficar para trás. Acreditamos no desenvolvimento regional para fortalecer a nossa economia. Não importa onde, de norte ao sul, de leste a oeste. Fazemos girar conhecimento de ponta e colocamos à disposição de todos os setores de produção, todos mesmo, na indústria, no comércio, nos serviços, na cidade e no campo. Contribuímos com ações na iniciativa pública ou privada, porque nossa missão é promover a transformação digital. Criamos, assim, condições para desenvolver as cidades inteligentes. Ajudamos as empresas de todos os portes a fazerem parte da 4ª Revolução Industrial. Colaboramos com a maior precisão e redução de custos na construção civil e com tecnologia para controle de nossas fronteiras. Isso e muito mais. É hora da retomada, hora de transformação. Estamos prontos para ajudar o Brasil a ressignificar sua economia. Estamos prontos para ajudar a remodelar seus negócios. Transformação digital, agora mais do que nunca. Guarde essa sigla, ABDI. A agência é ligada ao Ministério da Economia e nós temos agora um foco muito claro na questão de transformação digital. Seja para a questão da indústria, do agro, do comércio, mas também na questão de cidades inteligentes. A gente acredita que se a gente não tiver um ambiente propício, né, para as indústrias, para as empresas se desenvolverem, para entrarem nessa jornada de transformação digital, não há condições da região como um todo avançar nessa temática. Então, tanto o município, quanto as empresas, quanto os cidadãos, né, devem se apropriar desse novo tema para poder colher os benefícios que a gente tem de uma cidade inteligente. Eu vou pedir para o pessoal da produção passar o próximo slide. Isso. Por mais que a ABDI trabalhe muito com tecnologia, eu queria ressaltar aqui que todo o foco de cidades inteligentes tem como conceito, né, como objetivo principal, trabalhar a qualidade de vida do cidadão. A gente atua por meio da tecnologia, né, para viabilizar esses negócios, mas também com foco na ponta, né, o beneficiário desse projeto é o cidadão. E a gente trabalha tanto com questão de política pública, quanto desenvolvimento de novas tecnologias, mas em todos os nossos projetos a gente sempre tem um comitê, trazendo a universidade, a sociedade civil, e o beneficiário, né, o cidadão, para que a gente possa ter projetos que avancem, né, a alguns mandatos, que eles sejam projetos da cidade, sejam projetos do município, que possam perpassar o tempo. Então, aqui alguns dos nossos propósitos, né, geralmente relacionados à inovação, a novas tecnologias, mas eu quero entrar agora, se vocês puderem passar o próximo slide, como que a ABDI começou a atuar em cidades inteligentes. Nós tivemos vários trabalhos, estudos desenvolvidos até de 2018, e em 2018 a gente, conversando com vários especialistas do setor, resolvemos trabalhar uma questão que na administração pública se torna uma estratégia bem interessante, demonstrar como as coisas funcionam, para que os gestores públicos possam se apropriar dos conceitos e desenvolver os seus trabalhos nos municípios. Então, em 2018, a gente trabalhou junto com o Parque Tecnológico Itaipu, que fica lá do lado da usina, em Foz do Iguaçu, numa mini cidade inteligente. A gente implementou um laboratório, né, de testes para soluções de cidades inteligentes, que pudesse ser uma vitrine para os gestores públicos conhecerem como essas tecnologias funcionam. A gente sabe que a aquisição de inovação, de tecnologia, não é um procedimento fácil. Hoje a gente já tem várias iniciativas federais, né, com mudanças nas leis, mas mesmo assim a gente sabe que isso é um processo ainda que demora, principalmente para municípios menores e médios, de incorporar, né, esses novos conceitos e adquirir esse tipo de tecnologia. Então a gente acredita que a demonstração dessas tecnologias em funcionamento e os seus resultados pode gerar para os municípios
além da vontade de querer levar isso para o seu município, mas também uma consciência de como aquilo funciona, como ele pode fazer aquele processo e ver de fato qual o resultado que ele vai alcançar na sua região. Seja na parte de iluminação, que a gente tem lá, pode passar o próximo slide, no parque, a parte de segurança pública, temos lá também a questão de drones, temos a questão de mobilidade. Então, a gente tem essa vitrine lá no parque e gostaria de demonstrar isso para os gestores públicos. A gente tem, antes, né, da pandemia, claro que a gente teve uma interrupção, cerca de 150 gestores públicos visitando esse laboratório. Então, vocês podem passar, por favor, o próximo slide. Nós tivemos esses testes realizados até 2019. Em 2019, a gente verificou que esses testes, né, como o parque é uma mini cidade, mas uma mini cidade controlada, é uma área de segurança pública, a gente viu que os testes começaram a funcionar, mas a gente gostaria de demonstrar isso no dia a dia do município, porque dentro do ambiente controlado, tudo, né, é mais fácil em termos de testes. Nós escolhemos algumas tecnologias que já estavam avançadas e levamos para municípios brasileiros. Então, eu queria passar o próximo slide só para dar um overview do que a gente tem de projeto. O primeiro projeto que a gente desenvolveu com tecnologias atestadas no laboratório foi o projeto de mobilidade, trabalhando o compartilhamento de veículo elétrico. Não na frota privada, porque a gente já tem vários exemplos aí no país em funcionamento, mas na frota pública, para levar a informação de quanto isso, né, gera em relação à redução de custos, mas também de emissão de CO2. Então, aqui em Brasília, nós temos hoje mais de 4.000 viagens já compartilhadas, quase 4 toneladas de CO2 evitadas, num projeto que a gente tem com o governo do Distrito Federal, onde os servidores públicos conseguem fazer o compartilhamento dos veículos elétricos entre as unidades do Distrito Federal, né, do governo do Distrito Federal. Então, Brasília também tem 35 eletropostos com esse projeto, o que faz da cidade também a cidade com maior disponibilidade de eletropostos sem custo. Então, a contrapartida aqui do Distrito Federal é oferecer esses eletropostos para a população sem nenhum custo. Então, a pessoa que tem um veículo elétrico leva seu carro nessas vagas demarcadas em órgãos públicos aqui em Brasília e consegue fazer o carregamento. O projeto deu certo, a gente conseguiu bons resultados, está em andamento, e a gente levou esse projeto também para Curitiba, junto com o governo do estado do Paraná. Curitiba já tem o seu reconhecimento, né, em várias ações de cidades inteligentes, e a gente está trabalhando lá na questão de ter uma área, né, de demonstração na cidade de várias atividades de compartilhamento, não só de veículos elétricos da frota pública, mas também da privada, da parte de vans. Então a gente tem um projeto lá um pouco mais amplo com outros atores locais. E o governo do Paraná está fazendo seus estudos para conseguir ampliar a sua frota pública numa aquisição de mais de 150 veículos elétricos. Outro projeto que a gente fez na sequência, né, saindo já um pouquinho da área de compartilhamento, foi a parte de segurança pública. Visto que a gente tem, né, no país uma carência, né, desse tipo de tecnologia em vários municípios, em várias regiões, nós escolhemos uma região que, de fato, é uma área estratégica para o país. Nosso projeto é na Fronteira Tech, fica na fronteira do Brasil e Paraguai, na Ponte da Amizade. Nós temos reconhecimento facial, reconhecimento de placas, inteligência artificial, para que o efetivo da polícia e da Receita Federal possam ser otimizados com esse tipo de tecnologia. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de passar por ali, uma movimentação de pessoas intensa, de veículos também, e o nosso projeto está em funcionamento desde 2019. Da mesma forma como ele deu certo, a gente replicou ele, e ele vai começar a funcionar lá em Pacaraima, na divisa do Brasil com a Venezuela. Em Macapá, em Salvador, nós temos um projeto de mobilidade na parte, né, de trânsito, né, são capitais que têm um grave problema de trânsito, então esse ano eles começam em operação e a gente vai poder levar o pessoal para conhecer. E Petrolina é o nosso case do Nordeste, a gente chama de nosso Living Lab do Sertão, onde a gente integra tanto a parte de iluminação, de mobilidade e de segurança pública. Então a gente vai ter um laboratório já em funcionamento também na região nordeste do país. E por fim, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês para conhecer um pouco melhor como funciona na prática o projeto da Vila Inteligente, que é o primeiro bairro, né,
público que a gente tem várias ações de cidades inteligentes integradas, a parceria que a gente tem com Foz do Iguaçu e também com o Parque Tecnológico e a própria Itaipu. Pode passar mais um, por favor? O que aconteceu durante a implementação desses cases e qual a necessidade que a gente verificou? Que todas essas tecnologias que são testadas lá, né, a gente tem tecnologias de base adquiridas, mas também essas regiões atraem novas empresas, startups, empresas que querem demonstrar que o seu produto funciona e quer ser testado, que testou em um lugar, quer testar em um lugar mais quente. Como a gente consegue padronizar esses testes, né? Os produtos geralmente têm as suas exigências de certificadoras, de órgãos reguladores, mas a gente está falando aqui de uma coisa um pouco mais complexa, que são as soluções integradas. E a gente se deparou em como fazer uma padronização para dizer, olha, empresa, o seu produto funciona bem aqui, mas não funciona ali. Em que sentido? Em quais parâmetros? Quais são todos esses parâmetros que seriam necessários para a gente avaliar esse tipo de tecnologia? Como a gente avalia tanto a questão da indústria, mas também a questão, né, do município, como a gente pode auxiliar o gestor público para fazer, né, um tipo de aquisição, o que ele tem que levar em consideração, quais são os indicadores, os melhores indicadores, mas de que parâmetros que a gente pode avaliar para uma solução, por exemplo, de iluminação pública ou de reconhecimento de placa. Então, a partir desses questionamentos todos, a gente tem a parceria do Parque Tecnológico, que acompanha, né, a gente nessas implementações, nessas discussões, demos esse desafio, né, para a parceria de como a gente poderia, então, implementar uma metodologia de teste, né, de solução de cidades inteligentes, com o intuito, então, de descobrir, nessa discussão, de parâmetros de avaliação. Nós chegamos nessa dúvida aqui o ano passado, e aí o Parque Tecnológico, ao qual eu agradeço em nome do Marcelo, topou esse desafio, e nós começamos o trabalho ainda em 2020. Então, a empresa que foi selecionada para fazer esse trabalho, que tem a competência, já tem várias ações da parte de cidades inteligentes, é a SPIN, e aí o Vitor vai entrar em todos os detalhes aí da questão da metodologia, a qual eu agradeço, e a gente está trazendo agora um método para participar desse processo, ele já está participando desse processo, conhecendo como é essa metodologia, para que ele possa também nos ajudar em avaliar esse procedimento e possa, de alguma forma, contribuir com esse trabalho para que a vida não só dos gestores públicos seja facilitada, né, das aquisições de cidades inteligentes, mas o nosso foco principal, que são as indústrias, as empresas que produzem esse tipo de serviço, possam de alguma forma, não de nenhuma forma punitiva, mas de uma forma de crescimento e desenvolvimento, possam conhecer esses parâmetros, possam fazer a avaliação das suas soluções tecnológicas e a gente possa cada vez mais ter um mercado competitivo de soluções de cidades inteligentes, para que a gente possa crescer, né, nesses mais de 5.500 municípios que o Marcelo comentou, avançar nessa temática de uma forma padronizada, de uma forma que a gente tenha resultados benéficos para a população como um todo, mas também para esse setor produtivo que está envolto, né, a questão de soluções inovadoras para cidades inteligentes. Aí eu vou deixar agora para um vídeo final para vocês conhecerem um desses projetos, mas também avisando já que o Vitor vai poder discorrer um pouco mais sobre como funciona essa metodologia. Nós estamos implantando aqui uma tecnologia própria nossa, que são câmeras com reconhecimento facial, luminárias com visualização e monitoramento e reconhecimento também facial, contagem de veículos, contagem de fluxo, sistema de calor. E o bairro inteligente, ele vai trazer benefícios na mobilidade urbana, na segurança pública, no transporte urbano, ou seja, na qualidade de vida da população. É uma parceria forte.
ela integra, além da BDI, Itaipu, PT, e também o município, quer dizer, nós vamos estar alinhados com o município. Os comerciantes, os administradores, empresários estão buscando mais esse bairro para iniciar um negócio. Então eu acredito que trazer para cá um pouco mais de segurança vai trazer até mais certeza aos que estão buscando um lugar aqui nessa região. O projeto Vila Inteligente pode gerar centenas ou milhares de trabalhadores novos, como também novos modelos de negócio que hoje não existem na nossa cidade, na nossa região. A prefeitura entrou com uma regulamentação dessa área, que é uma regulamentação chamada Sandbox, que nada mais é que a delimitação da área para testes de tecnologia que facilite a vida do cidadão. A gente precisa de dados reais, dados medidos para ter pesquisas mais fundamentadas, mais robustas. Então, a geração desses dados que esse projeto vai fazer vai ajudar muito no melhoramento da qualidade das pesquisas na universidade. Centenas de gestores municipais de vários cantos do país já estão fazendo contato para ver como será o funcionamento, e isso aqui poderá refletir para melhoria em várias outras cidades do país. A facilidade de você poder ver se o ônibus vai estar chegando, tudo, né? O horário que ele vai estar chegando. Eu acho muito interessante essa tecnologia que abre oportunidade também para outras empresas, né? De estarem desenvolvendo novos projetos também. Então eu acho que isso vai ajudar a dinamizar toda essa região, a economia da região, mas sem esquecer que o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. É isso, Marcelo. Perfeito, Vandete. Muito obrigado. Bom, a gente está vendo aí a importância de termos esses Living Labs, né? Porque se a gente imaginar que dentro desses 5.570 municípios que nós temos no país, só temos 6% desses municípios com mais de 100 mil habitantes, imagina a quantidade de municípios que não têm condições de ter até de pessoal, né, de avaliar essas soluções. O que é que eu vou levar para o meu município? Então, esses Living Labs são uma vitrine, obviamente, que vão ajudar a esses gestores públicos a tomar as decisões. E não só falando de soluções, né? Eu vi aí um depoimento das pessoas querendo saber o que é o Sandbox, ou seja, é um ambiente onde eu posso colocar soluções de cidades inteligentes. E isso é um conceito que os municípios podem levar para dentro da sua estrutura e abrir espaço para que startups, para que empresas possam apresentar e testar suas soluções, muitas vezes a custo zero, né? Ou a um custo muito menor do que a aquisição dessa solução. Então, é um belo exemplo do que a gente está vendo. Mas, por outro lado, existe uma infinidade de tecnologias, de empresas, de ofertas, e aí passa por essa grande questão de qual é a melhor solução para iluminação pública inteligente, qual é a melhor solução para Wi-Fi dentro da minha cidade, qual é a melhor solução para a segurança pública. Então, o trabalho justamente de fazer a construção dessa metodologia de avaliação dessas soluções também veio de encontro para que a gente fazer esse suporte, esse apoio ao gestor público no sentido de avaliar quais são as soluções que são mais aderentes, confiáveis, em se falando de cibersegurança hoje, a gente está vendo aí todo mundo sendo invadido, né? Quais são as soluções que permitiriam eu ter mais segurança, mais tranquilidade de implementar essas soluções? E aí, por isso, eu vou chamar o Vitor, né? O Vitor foi o condutor aí, foi quem conduziu esse trabalho pelo SPIN, né? Através aqui do Parque Tecnológico, nessa contratação. E, Vitor, gostaria que você trouxesse de forma um pouco mais aprofundada a questão de como foi o processo de avaliação, o processo de criação dessa metodologia. A palavra é sua, Vitor.
Perfeito, Marcelo. Eu queria agradecer a oportunidade de contribuir nessa discussão que é de extrema relevância, como já foi colocado aqui por você e pela Vandete. Foi um processo bastante rico e bastante profundo, desenvolvido desde o ano passado, né? E nós ficamos muito felizes, muito honrados, na verdade, de poder dar mais essa contribuição a esse processo de progressiva maturidade que o ecossistema brasileiro de cidades inteligentes vem agregando nos últimos tempos, né? Queria, antes de mais nada, parabenizar, em seu nome, Marcelo, ao Parque Tecnológico, né, pela 8ª edição agora, que vai chegando ao seu final com esse painel, né? Acho que é um painel que aborda um pouco um estágio que ainda queremos chegar, né, de entendimento sobre o processo de criação e de monitoramento dos resultados de uma cidade inteligente. E eu fico muito feliz que, mesmo com as limitações aí da pandemia, mesmo com esses desafios, né, que nós estamos tendo aí nos últimos 18 meses, mais ou menos, que tenha sido possível, né, realizar esse evento com grandes nomes, grandes discussões. Eu fico triste até que a gente esteja no último dia, eu estava curtindo bastante aqui as discussões, os temas, né, que foram cuidadosamente selecionados. E esse é um dos temas mais, eu diria, desafiadores desse ecossistema, desde que se começou a falar em cidades inteligentes lá atrás, com os primeiros trabalhos acadêmicos que surgiram com o tema. E podemos dizer que hoje o Brasil ele ainda está, claro, engatinhando, isso é fato, né, no ecossistema de cidades inteligentes, muito embora se destaque por iniciativas que eu vou até mencionar ao longo dessa apresentação, por exemplo, o próprio Plano Nacional de Internet das Coisas, a própria Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui de hoje. Uma das constatações da Carta era exatamente a necessidade de aprimoramento das métricas de avaliação e com sugestões de laboratórios experimentais, coisas que a própria Vandete já pôde demonstrar que vêm sendo feitas, né, ao longo dessa nossa breve história em cidades inteligentes no Brasil, né? Eu queria, antes de mais nada, colocar uma reflexão aqui para todos que nos acompanham, em relação a nós aprendermos um pouco com as lições de países que já trilharam esse caminho quando tudo era mato, né, entre aspas, e que tiveram aí lições muito importantes aprendidas, tiveram constatações de sucesso, de insucesso, e eu queria trazer aqui um caso, até para plugar um pouco com o tema dos ambientes de avaliação, o caso da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul é um dos países que tomou a dianteira, lá em 2008, na criação de um plano consistente de cidades inteligentes. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil vem tramitando no Congresso, né, o Plano Nacional de Cidades Inteligentes, ou seja, estamos aí aproximadamente 13 anos atrás da Coreia do Sul nesse processo. Inclusive o nome nem era cidade inteligente, eram as cidades ubíquas, né, que a Coreia do Sul trouxe lá em 2008 com uma lei federal, com estímulos, com um programa muito claro, uma visão de onde se queria chegar e quais os caminhos que seriam observados para atingir aqueles objetivos, no caso da Coreia do Sul. Hoje o Brasil tem a oportunidade de aprender com essa história e chegamos ao momento, então, de pensar um novo patamar, que é, de fato, conseguir monitorar o quanto que a inteligência artificial em vídeo monitoramento vem ajudando a cidade, o Estado e a própria nação na concretização de cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e mais resilientes, né? Então, eu posso dizer que toda inovação, ela tem alguns estágios, né? No começo você vai testando, você quer sentir, afinal, o que é aquela tecnologia. Hoje sabemos já os potenciais, já existem normas que pacificam, o que transforma uma cidade num lugar mais inteligente, e chegou a hora da gente passar a monitorar tudo isso. E poder dizer, daqui a 5 anos, o Brasil conseguiu evoluir em tais e tais aspectos dentro da cidade inteligente,
porque as cidades conseguiram falar a mesma língua e os projetos são comparáveis, as soluções são comparáveis e existe uma base comum. Deixa eu só verificar se o meu passador tá ok aqui. Se vocês puderem, por gentileza, aí, pessoal, passar para o... Então aqui a gente vê uma cena muito comum quando se fala em cidades inteligentes. Iluminação de LED, né? Algo que se tornou pauta prioritária no Brasil por conta de uma série de estímulos e de elementos que diferenciam esse mercado de outros setores mais desafiadores, né, para um gestor público. Então, nós temos uma receita específica para a iluminação pública, nós temos a possibilidade de engajar outras aplicações nos postes, né, criando a ideia dos postes inteligentes, que já existem em várias partes do mundo, e a partir de sistemas integrados, né, e com compartilhamento de infraestrutura, você colocar no ar serviços de vídeo monitoramento, como foi até mostrado lá no caso da Vila A, em Foz do Iguaçu, né, um sistema integrado de vídeo monitoramento e iluminação pública, fora outros tipos de serviço ou mesmo de sensoriamento, que o poder público tenha interesse naquela região, que são possíveis a partir de iluminação. Então, a inteligência aplicada à iluminação pública sempre foi assumida como uma conduta inquestionável. Chegamos agora no momento de maturidade do nosso ecossistema que nós temos que nos perguntar, será que a telegestão de iluminação pública que as cidades estão adotando desde meados aí dos anos 2010, enfim, será que ela vem realmente proporcionando economia no custo operacional? Porque, afinal de contas, essa é uma das promessas, né? É aquilo que motivou, inclusive, a ISO e, posteriormente, a ABNT a dizer que telegestão é conduta de Smart City. Será que a telegestão está entregando economia de custo operacional e a economia energética, que é também prometida, né? E que diferencia essa solução de uma iluminação tradicional, ou uma iluminação de LED sem comunicação bidirecional? Então, nós nos surpreendemos quando conversamos, e foi um processo bastante longo, né, com os poderes públicos que já adotam soluções de telegestão, e fizemos uma simples pergunta: quais foram os resultados atingidos, né? Em muitos casos, embora pareça óbvio até a necessidade, né, e a oportunidade desse controle, em muitos casos não existia resposta. Por quê? Não houve a contratualização de indicadores claros sobre essas matérias, o poder público não conhece o suficiente a solução para pensar nas métricas adequadas a esse controle de desempenho, de impacto da política pública, enfim. E projetos são tidos como de sucesso em telegestão simplesmente por existir a telegestão e não pelos resultados atingidos. Isso é fruto da nossa recente história com cidades inteligentes, que é o que já mencionei, é um processo que nós começamos recentemente, estamos aí atingindo um nível crescente de maturidade e que agora chegou a hora desse novo passo. Um passo que também é necessário, ou seja, essa reflexão sobre resultados, sobre o que aquela solução daquele fabricante, daquele consórcio de empresas proporcionou de fato naquele ambiente real, é o que a gente vê também no caso, e eu vou até pedir a ajuda do nosso pessoal técnico aí para passar o nosso slide, obrigado pessoal, no caso da semaforização inteligente. Em tese, semaforização inteligente traz inúmeros benefícios ao munícipe, ao usuário da via pública, que em média aí, economiza cerca de 20% a 30%, né, dizem estudos, do seu tempo, né, de espera. A fluidez é muito maior no tráfego, na inteligência aplicada ao cruzamento, possibilita as chamadas ondas verdes, então você vai garantir que aquela ambulância vai chegar no hospital no menor tempo possível, e tudo vai contribuir para isso, né? No futuro a gente vai achar graça até desse movimento que os carros fazem, né, para dar espaço para uma ambulância,
quando na verdade a cidade inteligente vai conseguir mover esse sistema circulatório para que essa ambulância chegue no menor tempo possível, como se estivesse num trânsito livre, né? Aquele ponto, aquele hospital, aquela unidade de saúde. Então, assumiu-se semaforização inteligente como conduta de Smart City. E aí você pergunta ao gestor, assim como fizemos na telegestão de iluminação pública, quanto que reduziu, então, do tempo de espera nesse conjunto aí de 12 a 15 cruzamentos que receberam essa modernização? Em muitos casos, assim como na iluminação pública, nós não temos essa aferição. Isso não está no linguajar ainda do gestor, não está na cultura do gestor. O gestor está acostumado a comprar e a gerenciar contratos de semaforização às antigas, né? Quando a gente fala dessas promessas todas que a Smart City traz, tudo isso é muito novo. Então é natural que os primeiros contratos de cada um desses serviços fossem realmente muito, não vou dizer pobres, mas carentes de uma maturidade. E é necessário experimentar. Nós não chegaríamos nesse ponto de hoje, né, de estar com uma proposta de metodologia clara em nível nacional, se não tivéssemos constatado, né, a oportunidade e a conveniência dessas soluções e também a imaturidade que hoje ainda existe, especialmente em municípios de pequeno e também de médio porte, né? Pode passar, por favor, pessoal? Quando falamos de conectividade pública, esse é um assunto bem interessante, né? Quero trazer aqui que em pesquisas que foram feitas efetivamente pela nossa consultoria, o que está mais na boca dos prefeitos sobre Smart City é a internet na praça, sem dúvidas. É o que caracteriza o sentido mais popular da Smart City hoje no Brasil. Então, um serviço que está na pauta inequívoca, inquestionável da cidade inteligente. E muitas vezes o gestor chega ao final do mandato e se enxerga muito orgulhoso de ter colocado no ar novos 200 pontos de acesso de internet pública gratuita, Wi-Fi, ao cidadão, em praças, parques, etc. Ok, isso é muito provável que esse projeto tenha sido uma grande sacada, né? É muito provável que ele tenha trazido externalidades positivas muito grandes. Entretanto, você faz a pergunta ao gestor: o que você esperava quando tomou a decisão por esse projeto aí de grande porte, de colocar a internet de graça de fato nos espaços públicos, cobrindo pontos de ônibus, até o interior de ônibus também, com conectividade? O que você esperava? Eu esperava maior interatividade com o cidadão, esperava que ele pudesse monitorar a posição do ônibus por esse aplicativo que a minha outra fatia de Smart City criou e disponibilizou à população, sem que ele tivesse que ter um pacote de dados. Ok. Você sabe se esse objetivo foi alcançado? Quer dizer, quantos usuários vêm utilizando exatamente o serviço de conectividade para o aplicativo de monitoramento da posição do ônibus? Tá? Quanto tem sido a movimentação no local em que se oferece o serviço em relação às vantagens que são prometidas, né, num ambiente conectado? Quer dizer, ambiente conectado traz novas atividades possíveis, ele aumenta a permanência do cidadão, o sentimento de pertencimento, né, a ocupação do espaço público, especialmente quando nós estamos falando de áreas pobres, periféricas, em que esse atributo, estar conectado, é muito valioso, né? E nós precisamos nos preparar aí para uma retomada em massa dos espaços públicos quando tivermos aí a estabilidade, né, no quesito das vacinas. E aí, mesma pergunta, né? Quais os resultados atingidos? Quais foram os impactos da política pública? E digo mais, gente, muitas vezes nem mesmo os indicadores mais conectados ao serviço são monitorados de forma eficiente. E esse é um grande problema, quer dizer, não se tem monitoramento de disponibilidade, não se tem monitoramento da eficácia do serviço, qual a velocidade média, então, ao longo de um dia oferecida naquele ponto de acesso. Tudo isso acaba passando à margem. Você estabelece acordos, explora a publicidade que eu te deixo colocar
o ponto de acesso naquela praça, enfim. Arranjos ainda que estão nesse processo de imaturidade brasileira quando comparado a outros países, e a gente já vai voltar a esses exemplos mais na frente. Pode passar, por gentileza. Vídeo monitoramento, pessoal, também está na boca dos prefeitos e secretários, né? É uma solução, e eles têm razão quando consideram essa solução como Smart City, porque de fato é. Um dos indicadores oficiais de mensuração de inteligência de uma cidade é precisamente a área que é vídeo monitorada de forma inteligente, não somente o vídeo monitoramento por si só, mas a aplicação de soluções embarcadas nisso. E nós temos um cenário em que também o poder público às vezes acha que está tudo bem simplesmente ampliando a área vídeo monitorada, e os impactos dessa política pública, inclusive os efeitos colaterais dessa política pública, não são sopesados adequadamente, né? Nós temos alguns elementos para mostrar um pouco mais à frente, né, de consequências, às vezes muito ruins, né, do processo de aplicação de inteligência artificial no âmbito de vídeo monitoramento de áreas públicas, né? Existe um efeito, inclusive, um efeito racista, né, que é possível a partir de um acúmulo aí de ocorrências que não necessariamente refletem uma realidade e que podem ocasionar aí um desvirtuamento, né, do processo de vídeo monitoramento. Isso foi objeto de estudos recentes em universidades de fora e foi constatado, né? A inteligência artificial ela padece muitas vezes dos mesmos vícios e preconceitos, né, que o seu criador, né, somos nós. Então esse é um ponto que tem que ser colocado na balança, mais do que simplesmente aferir se o gestor assumiu a cidade com nenhum ponto de vídeo monitoramento e entregou ela com pelo menos o centro da cidade vídeo monitorado. Temos que analisar o impacto. Qual foi o impacto sobre a criminalidade? O pessoal fala, mas o vídeo monitoramento inibe a ação criminosa. Eu concordo 100%. Mas será que é feito esse controle? Quer dizer, eu tenho um retrato fiel daquela rua antes da adoção da solução e depois dela? Ao longo do tempo, existe um monitoramento de melhoria contínua? Tudo isso é muito desafiador hoje no nosso cenário. Pode passar, por favor? Pessoal, se puderem passar aí o nosso slide. E aí nós temos o exemplo da hidrometria inteligente. Eu trouxe um caso bem emblemático para que se avalie aqui e fique claro para todos os efeitos colaterais que nós temos, né, de soluções de Smart City. A hidrometria inteligente promete ganhos absurdos na gestão operacional do serviço de abastecimento de água e também de coleta de esgoto, que muitas vezes vem em conjunto, né, no mesmo pacote. Agora, o que acontece? Nós temos efeitos colaterais graves aqui. Nós temos a substituição completa, no caso de uma adoção completa de hidrometria inteligente, da figura do leiturista. Quer dizer, esse impacto que se tem, para além dos custos operacionais, para além da eficiência nos cortes e religação, a própria questão, a externalidade positiva, né, da economia do recurso, quer dizer, o cidadão que acompanha todo dia, toda hora o seu consumo, no banho, no banheiro de cima, no banheiro de baixo, enfim, consegue ter essa visão, ele tende a ser um usuário muito mais consciente. Isso é fato. E isso é o que motiva as cidades a adotar essa solução. Agora, quem está pensando no efeito colateral, né? Na perda aí de empregos que, em muitos casos, aí são significativos, né? Operações no interior de São Paulo, por exemplo, são complexas e às vezes estão sendo conduzidas aí por um time de leituristas, né? A moda antiga, precisamos pensar e colocar tudo isso na balança, e o grande recado que eu queria deixar nessa introdução é que não vem sendo colocado, né? Cidades não têm ainda esse nível de controle e é o que nós buscamos trazer a partir dessa proposta. Pode passar, por gentileza. Pode passar, pessoal, por gentileza. E aí chegamos no nosso problema. Qual é o problema que visamos aqui solucionar? É um problema intimamente ligado à inovação. E é o problema das compras públicas em Smart City já reconhecido.
em todos os estudos que foram realizados, em todos os ensaios, né, sobre os nossos desafios brasileiros da Smart City, aí o problema da inovação e das compras públicas. A ausência de experimentação consolidada e uma imaturidade natural em determinadas áreas de ação, quer dizer, o Brasil pode até ser muito maduro já em algumas áreas, podemos destacar algumas mais para frente, em outras ainda é necessário um incremento grande de experimentação, por isso a importância dos laboratórios, dos sandboxes, enfim. E aí, gente, o gestor encontra 3 grandes desafios, indo bem direto ao ponto. O gestor encontra o desafio na modelagem de uma contratação, seja ela uma contratação onerosa ao poder público, seja uma contratação na base da parceria, ou até mesmo uma contratação onerosa ao expositor da tecnologia, enfim, são vários modelos possíveis. Essa modelagem encontra desafios quando não se sabe quais as métricas de avaliação e de monitoramento contínuo. E se você não supera essa barreira do conhecimento na hora de modelar a contratação, você vai para uma licitação sem parâmetros claros de aferição de quem é o melhor contratado, como eu vou pontuar uma proposta técnica, como eu vou dar maior peso a uma proposta que chegue com um valor maior agregado, e você carrega essa dificuldade, podemos dizer, esse vício natural, né, de novo, mas um vício para o contrato. Então, às vezes, contratos de longo prazo, por exemplo, de iluminação pública, nós temos aí a onda das PPPs de iluminação pública, estão sendo contratados por um horizonte de até 35 anos, sendo que as métricas não estão claras, né, dos resultados que se pretende atingir, e existe também uma certa confusão de conceitos. Nós vamos chegar lá já já. Pode passar, por gentileza. E aí, pessoal, eu queria trazer uma reflexão desde o começo da nossa história em cidades inteligentes, e isso reflete um pouco das lições de outros países também, por exemplo, a Coreia do Sul, eu insisto nesse exemplo aqui para fins da nossa discussão de hoje aqui, que é a necessidade de um apoio federal sobre o tema. Nós tivemos excelentes iniciativas ao longo dos últimos 10 anos, podemos dizer. Nós tivemos iniciativas voltadas a ambientes, como foi destacado já pela Vandete, né, por parte da BDI, ambientes de demonstração e testes, que estão sendo colocados à disposição de empresas, de municípios que queiram visitar e conhecer mais sobre isso. Nós temos o caso da Carta Brasileira, que eu já mencionei, que trouxe uma luz muito grande sobre o nosso atual cenário nos quesitos de cidades inteligentes, trouxe objetivos estratégicos muito claros, e foi algo que países bem-sucedidos, como por exemplo Espanha, como por exemplo o Canadá, enfim, trouxeram também no comecinho da sua trajetória essa declaração, né, o que esperamos para as Smart Cities brasileiras. Podemos mencionar também as iniciativas do BNDES, as linhas de financiamento incentivadas para as Smart Cities, tudo isso veio fortalecendo essa chamada cultura brasileira de cidades inteligentes ao longo dos últimos 10 anos. E chegamos agora nesse estágio. E, novamente, os municípios necessitam de uma visão a nível nacional sobre a aplicabilidade de métricas, sobre quais as melhores métricas, sobre quais os diferenciais que tem que estar na pauta, na ordem do dia do gestor público, quando ele pensa em semaforização, quando ele pensa em vídeo monitoramento. E não se trata aqui de aplicação seca de indicadores. Quando a ISO 37122, por exemplo, coloca indicadores de segurança às cidades, ela está simplesmente avaliando área vídeo monitorada. Impacto sobre as políticas públicas, impacto reflexo em áreas conexas à segurança pública, por exemplo, a mobilidade urbana, indicadores atinentes ao serviço, né? Tudo isso passa à margem. Esses indicadores são muito genéricos, né? E nós tivemos aí que desenhar isso cuidadosamente, foi um trabalho de benchmarking muito intenso, utilizamos inteligência artificial também na cozinha de casa, né? Para conseguir ter essa leitura de qual era a posição atual, qual a mediana brasileira quando falamos em indicadores
de vídeo monitoramento com reconhecimento facial, por exemplo. Pode passar, por gentileza. E aí nós temos mais um capítulo, né, que é definir uma metodologia que possa ser aplicada em nível nacional para avaliação de soluções para cidades inteligentes e que assim contribua nessas 3 etapas, que são etapas em que o gestor sente na pele o desafio da imaturidade do setor de Smart Cities no Brasil. Modelagem de contrato, licitação e acompanhamento da execução de um escopo contratado sobre Smart City. Pode passar, por gentileza. Pode passar novamente, por gentileza. Vamos falar um pouquinho dos princípios e fundamentos, rapidamente, tá? Prometo que a gente não vai tomar muito tempo com isso, mas acho que são pilares essenciais que guiaram esse trabalho que é importante a gente externalizar. Pode passar, por favor. Primeiro pilar essencial é que essa metodologia deve ser útil, né? Não queremos simplesmente mais um bom trabalho acadêmico, né? Ou um trabalho reflexivo somente. Não, a gente tem proposta útil à nossa situação, à nossa realidade no Brasil. Quer dizer, ela deve contribuir para essa maturidade, seja quanto à concepção de projetos, seja quanto à preparação dos processos competitivos, né? Licitações e contratos, públicos ou privados que permeiam as soluções para cidades inteligentes. Então, em todos os momentos de criação desse processo único a nível nacional de avaliação de soluções para cidades inteligentes, buscou-se esse viés principal, né? Deve ser útil, não queremos agregar complexidade sem utilidade, porque a gente sabe que a pauta do gestor público municipal ela é muito desafiadora e será nos próximos anos. Então, a gente tem que trazer a facilidade e não agregar mais complexidade ao que já é inovador, ao que já é complexo. Pode passar, por favor. Segundo princípio essencial dessa metodologia, que, novamente, ela não vai ser obrigatória, né, mas ela é um excelente instrumento para a cidade que está empenhada em modernizar aquela ou aquela outra solução e utilidade pública da Smart City e que não sabe por onde começar a sua modelagem ou o seu monitoramento depois de contratado o privado que vai executar aquele escopo, né? Então, o segundo princípio é o seguinte, a abordagem bidimensional de avaliação. Não se trata aqui simplesmente ou somente, né, de métricas de avaliação de serviço, né? Digo, disponibilidade, confiabilidade, eficiência, qualidade do serviço, mantenabilidade, né? Então, o quanto que aquele privado está atingindo um desempenho, uma performance adequada na resolução de problemas, etc. Mas, principalmente, aqui eu coloco o grande valor desse exercício, né, que foi feito a muitas mãos, com a participação do Inmetro, de várias agências a nível federal e também da própria ABNT, que é o impacto da política pública sobre os grandes propósitos de uma Smart City. Isso é colocar o cidadão ao centro. Não vamos aqui nos prender simplesmente à velocidade de conexão do usuário na praça XYZ. Não. Vamos avaliar o quanto que aquilo trouxe de sentimento de pertencimento. Será que o tempo médio que um jovem ou um adulto passava naquela praça aumentou? Será que dobrou esse tempo? Por conta do serviço novo e também, claro, de melhoramentos de mobiliário urbano, etc. Então, esse segundo princípio, ele considera o seguinte, precisamos ter um olhar bidimensional. Olhar dentro de casa aquilo que geralmente não migra para contratos, né, que é a pauta de política pública, de monitorar de fato aquela política pública, e aquilo que é próprio do resultado, da performance do contratado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de semaforização, a gente tem que avaliar a fluidez proporcionada, o nível de incremento, né, de qualidade na fluidez que é proporcionado, ao passo que, avaliando as políticas públicas, existem outros aspectos, como, por exemplo, o tempo despendido, né, pelo usuário, o nível de prevenção proporcionado, né, em relação a incidentes na via pública, a partir do vídeo monitoramento, enfim.
Pode passar, por gentileza. Terceiro princípio que nós temos, pessoal, é o seguinte, muito importante, né? Neutralidade de tecnologias. Essa metodologia ela não deve, em nenhuma hipótese, favorecer tecnologias em detrimento de outras, né? Mas nós sempre devemos valorizar esse atributo smartness, né, próprio da solução. E nós sabemos que num terreno de inovação, as disrupções são sucessivas, né? Nós temos a disrupção da disrupção já hoje. Estamos nessa fase, né? E esse conceito de neutralidade de tecnologias é algo já consagrado. Nós podemos avaliar as soluções sem olhar para a característica do fabricante. Podemos desenvolver esse olhar voltado àquilo que justifica ela ser uma conduta de Smart City. E é esse o grande viés que nós temos nesse trabalho. Pode passar, por gentileza. O quarto princípio que nós temos, que é a simplicidade e objetividade. Esse eu considero um dos mais importantes, porque nós temos alguns projetos de Smart City que são verdadeiras obras literárias, quando você analisa as métricas de avaliação de desempenho. E muitas vezes são papéis que não vão se concretizar na prática, né? Às vezes o próprio gestor tem dificuldade de interpretar um documento muito complexo, quer dizer, já vi documentos com mais de 150 indicadores daquele contrato, né? Então você tem que montar uma verdadeira estrutura paralela para acompanhar aquele fenômeno, né? Então a gente buscou filtrar aquilo que era mais necessário, aquilo que era a raiz, o DNA da solução, e que mereçam um monitoramento, seja dentro do contrato, seja da porta para dentro da administração pública, né? Então, devem ser de fácil compreensão, de aplicação objetiva, todos os quesitos, né, que foram formulados aí ao longo desse processo, para favorecer sua progressiva absorção por parte desse ecossistema. Pode passar, por gentileza. E aí nós temos o último ponto, o último princípio, que é a verificabilidade, né? Deve ser possível chegar à obtenção de evidências. Não dá para você fixar algo que pode até ser maravilhoso do ponto de vista de accountability no setor público, mas nós sabemos que no Brasil não vai rolar, né? Então a gente teve que descartar uma série de elementos porque simplesmente nenhum município, nem mesmo as capitais, conseguiriam chegar nesse nível de acuracidade no monitoramento. Pode passar, por gentileza. Sistemas de avaliação e métricas de classificação, por favor. Pode ir. Então, gente, foram criados aí quesitos, né? Então, apresentando... Claro que essa apresentação, ela não visa aqui exaurir o tema, né? Mas nós vamos colocar aqui os principais pontos, até pela limitação de tempo, e vamos focar aqui, né, Marcelo, nos principais elementos a respeito da... Acho que saiu aqui a nossa apresentação, não? Pessoal da técnica aí. Olá, Vitor. Acho que a gente perdeu um pouco o seu sinal, Vitor. A gente teve um corte aqui, mas já aproveitando, a gente chegou lá no último quesito, eu gostaria de introduzir aqui a Patrícia Ellen, que está no nosso painel a partir de agora. O Vitor, acho que deu uma travada. Eu acho que está interrompido ali. Ok. Marcelo, você me escuta bem? Bom, não, tá um pouco travado, Vitor. Então eu vou aproveitar e vou inserir a Patrícia Ellen, está com a gente agora. Patrícia, está nos ouvindo? Oi, pessoal, acho que deu um problema geral de conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Eu te escuto. Para mim, o sinal ainda está um pouco ruim. Deixa eu ver aqui.
Estão me ouvindo? Bom, Estou pessoal. ouvindo, mas está com atraso e microfonia. Acredito que deu um problema na plataforma, que travou o Vitor e ficou ruim, na verdade, com todas as câmeras. Então, só um momento. Vocês estão me ouvindo agora? Ok. Eu vou seguindo. Sim, sim. Eu tô te ouvindo, Patrícia. Deixa eu fazer uma pequena introdução. O Vitor chegou ao último quesito. A gente estava falando aqui da metodologia de avaliação de soluções para cidades inteligentes. A Vandete trouxe aí a questão das ações que a BDI vem desenvolvendo, dos Living Labs, das vitrines de soluções para cidades inteligentes, que a BDI, através aí do Ministério da Economia, está introduzindo em algumas cidades do Brasil, como uma vitrine para que os gestores possam conhecer essas metodologias. O Vitor estava apresentando para a gente, né, a metodologia em si, como foi a construção dessa metodologia, Vitor. E quando nós falamos, né, dos 5.500 municípios que nós temos no Brasil, e que individualmente esses municípios atuam na compra, na implementação dessas soluções, eu acho que é de extrema importância o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela BDI, pelo próprio Parque Tecnológico de São José dos Campos, no sentido de avaliar as soluções voltadas às cidades inteligentes e entender e entregar qual é o nível de maturidade dessas soluções. Por outro lado, quando nós temos ações estruturadas, como é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, né? Ontem teve o lançamento pela Patrícia Ellen das ações voltadas às cidades inteligentes no estado de São Paulo, ou via consórcios, ou via algum eixo indutor para a implementação dessas soluções, existe uma maior facilidade, uma maior tranquilidade dos municípios em adotar essas soluções. Então, esse convite, Patrícia, é principalmente para a gente trazer o case de cidades inteligentes que está sendo conduzido pelo governo do estado, por você, para que a gente pudesse conhecer um pouco de como é criar condições para que os municípios se utilizem dessas soluções e utilizem a inteligência tão necessária para a gente implementar nos municípios. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Marcelo. Aproveito para cumprimentar os meus colegas que estão aqui conosco nesse evento, todos que estão acompanhando. Agradecer também o convite da RM Vale 2021. É uma honra estar aqui com vocês, principalmente falando de um tema tão relevante que é cidades inteligentes. E exatamente 2 dias depois do lançamento do nosso programa, né, que tem como meta alcançar já 100 municípios nesse primeiro ano, até o final de 2021, com um investimento que já comprometido de 15 milhões de reais, que vai chegar a 20 milhões nos próximos meses, e com outros aportes que vão acontecer nos próximos meses e anos. Eu trouxe uma apresentação rápida, até para ficar como base para que todos possam acompanhar, que muita gente tem me pedindo detalhes dos programas. Se puder projetar, eu vou falar brevemente, mas já deixo a apresentação também para os prefeitos, prefeitas, especialistas que estão acompanhando o nosso painel de hoje, com os dados principais. Nós sempre dissemos, e no evento nós trouxemos isso, o governador João Dória, o secretário Vinoli, nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que a vida acontece nas cidades. E por mais que nós tenhamos aqui o papel do governo federal, do governo estadual, os nossos cidadãos vivem nas cidades. Então, para a melhoria da qualidade de vida, é muito importante que as novas tecnologias, todo o esforço de planejamento, investimento em infraestrutura, seja feito na ponta onde os nossos cidadãos vivem.
Na próxima página, eu trago uma recapitulação que, por mais que o lançamento do Cidades Inteligentes tenha acontecido agora, o que nós temos, se vocês puderem passar isso. Aqui nós temos os 5 pilares do programa e as ações em andamento, já lembrando que nós já tínhamos grandes programas acontecendo no estado de São Paulo, voltados à digitalização, à melhoria da vida das cidades, através do investimento em tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, o canal direto de São Paulo Mais Perto, com postos regionais de atendimento nas 15 regiões administrativas, para melhorar a qualidade do atendimento através do Poupa Tempo, gestores públicos e empreendedores. Também temos o programa Parcerias Municipais, onde as prefeituras trabalham conosco para fazer uma gestão e planejamento na área da saúde, educação, segurança, desenvolvimento social e econômico. O programa Sem Papel foi uma ambição do governador João Dória, desde o início dessa gestão, de garantir, através de uma implementação do programa via Prodesp, Secretaria de Governo, onde o governo de São Paulo passa a ser 100% digital, com todos os procedimentos internos podendo ser realizados de forma virtual. E agora nós consolidamos tudo isso e damos um passo além no programa Cidades Inteligentes com esses 5 pilares que vocês estão visualizando. Iluminação pública e eficiência energética, a parte de diagnóstico e gestão de maturidade da vida nas cidades. Então, em eficiência energética, nós estamos fazendo investimento de 10 milhões de reais em iluminação pública de LED. Na próxima página, vocês percebem que são 11 milhões e já 11 cidades contempladas. A contrapartida dos municípios é a implantação de 5 pontos de internet para que a população tenha acesso em áreas públicas à internet rápida e, ao mesmo tempo, nós implementamos luz de LED com dimerização que tem alta eficiência. Esse programa, como descrito na próxima página aqui, tem melhoria na tecnologia, na gestão e principalmente economia e melhoria nos serviços. As 11 cidades contempladas, como está descrito na próxima página, são Barra Bonita, Campos de Jordão e todas as demais que estão aqui na página. São as primeiras 11 cidades, mas nós seguiremos com esse trabalho para que mais cidades tenham chance de participar. No evento nós contamos com a participação da prefeita de São Luís do Paraitinga, que mostrou o alto impacto desse investimento para a cidade. A contrapartida, como eu falei, é a implantação de pontos de internet em praças públicas da cidade para garantir a conectividade imediata de toda a população e também um estímulo às empresas do município na implementação de novas tecnologias. Além disso, nós estamos trazendo a plataforma Pro Municípios com um novo módulo de cidades inteligentes e a possibilidade da avaliação do grau de maturidade de todos os municípios do estado. Essa é uma autoavaliação. O governador João Dória participa do Fórum Global de Cidades Carbono Zero e essa plataforma está sendo utilizada como referência no mundo, porque além da autoavaliação em cidades inteligentes, existe uma avaliação também com relação à sustentabilidade, temos o eixo econômico, ambiental, sociocultural, com o pilar de tecnologia, mas também o pilar de resiliência e sustentabilidade. Os investimentos também que estão sendo realizados nesses 3 pilares, cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades sustentáveis, também inclui uma revitalização do programa de atendimento tecnológico aos municípios para apoiar nesse planejamento tecnológico, programa chamado PATEM, e com 7 novas áreas de atuação, desde controle e monitoramento de poluição urbana, eficiência energética, monitoramento de segurança, tecnologia para inspeção e uso de drones, sistemas inteligentes, para transportes, para a gestão de cidades e inclusão digital. Lembrando que na tecnologia a gente fala muito de casos de uso, então é inédito, pela primeira vez a gente organizou no governo os casos de uso e o investimento direto para a implementação tecnológica para a melhoria da vida das pessoas. O último pilar, super importante, é a melhoria da gestão para os empreendedores, a desburocratização da vida dos empreendedores. Nós estamos implementando o VRE municipal, um programa de viabilidade automática para abertura e registro de empresas. Lembrando que esse balcão único vai permitir que empresas possam ser abertas em menos de 1 hora, especificamente em 36 a 37 minutos. Isso tem impacto direto no ranking do e-business e o investimento está sendo feito nessa primeira etapa, 4,5 milhões de reais pelo governo, com uma contrapartida do Sebrae de 4,5 também. Por isso que eu já antecipei para vocês que a gente tem esse investimento de 20 milhões
já nesse ano. E nessa primeira etapa do VRE, 100 municípios serão beneficiados. As cidades contempladas, na primeira etapa já temos 21 cidades contempladas, que estão descritas na próxima página. Então, parabéns aos municípios já contemplados. E fica aqui também o convite para que mais municípios participem. A lista contendo os 100 municípios contemplados será divulgada nas próximas semanas, porque estamos com a abertura de inscrições agora. Então, gestores municipais que estejam participando, se inscrevam. Nós temos todos os detalhes disponíveis tanto na plataforma Pro Municípios, quanto na plataforma da JUSESP e na plataforma do Governo de São Paulo, para que todos tenham mais detalhes. Eu tinha uma última página com QR Code, mas a gente divulgou tanto no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu também coloquei na minha rede, para quem me segue pode pegar lá, a gente pôs o QR Code para ficar fácil para todo mundo se encontrar, que a gente quer que cada vez mais pessoas participem conosco dessa jornada. Ver esse programa se tornando realidade me deixa pessoalmente muito feliz. Eu tive a honra de participar da elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas há mais de 4 anos atrás. Um dos grandes pilares era cidades inteligentes, e ver São Paulo saindo na frente com esse modelo de apoiar a gestão de cidades, mas de uma forma que nós também alavancamos e valorizamos o protagonismo dos municípios, é muito importante. Então, é um governo municipalista que tem o compromisso de investir em ciência e tecnologia. Nosso orçamento total para ciência e tecnologia cresceu, né? Não só se manteve o percentual fixo do ICMS para o nosso ecossistema superior de ciência e tecnologia, que são mais de 10 bilhões de reais por ano, mas, por exemplo, a FAPESP sozinha já tem um orçamento 1/3 maior do que era há 2 anos atrás, no início da gestão. Infelizmente, a gente vê que no cenário nacional, o orçamento nacional caiu para 1/3 do que ele era há 2 anos atrás em ciência e tecnologia. Mas nós vamos seguir lutando e mostrando que as nossas cidades, como vários exemplos que foram mencionados aqui, são grandes exemplos já de digitalização de cidades inteligentes. Nós vamos seguir investindo para que o nosso modelo de desenvolvimento econômico e de retomada econômica seja referência para o Brasil e para o mundo, com muita digitalização, mas também muita inclusão. Eu tenho dito que a vida acontece nas cidades, a tecnologia tem que ser utilizada a serviço dos cidadãos e que o nosso modelo é termos boas cidades inteligentes, humanas e inclusivas. Muito obrigada novamente e parabéns pela iniciativa. Gosto muito e acredito muito no potencial do nosso Vale também na área tecnológica e estamos com vocês aqui para garantir que a gente também dê o próximo salto de retomada econômica e tecnológica na região. Muito obrigada. Ok. Patrícia, muito obrigado pela apresentação. Eu sei que foi uma correria, foi um desafio você estar com a gente. Então, em nome do Parque Tecnológico, quero agradecer todo o seu esforço para estar nesse painel conosco. Ok? Obrigada, Marcelo. Vou visitar vocês aqui em julho também. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria trazer aqui um contexto para o Vitor, que estava trabalhando toda essa demonstração da metodologia. Ô, Vitor, quando a gente estava dentro do painel, né, falando dos 5.500 municípios que nós temos no Brasil, a grande dificuldade, né, dos municípios, principalmente com menos de 100 mil habitantes, que é mais de 95% das cidades brasileiras, quando a gente vê essa iniciativa de São Paulo com relação à indução, à estruturação de levar essas tecnologias, a avaliar essas tecnologias antes de fazer a distribuição para os municípios, a gente vê que isso não é uma realidade e é por isso que a gente está trabalhando essa metodologia através do parque da BDI, né? Dentro do Brasil e dentro do trabalho que você fez de avaliar as soluções de cidades inteligentes de nível de maturidade, né? Como você vê a característica que foi apresentada pela Patrícia com relação às soluções que foram avaliadas pela metodologia? Obrigado, Marcelo. Olha, eu penso que é uma iniciativa relevantíssima
já está mais do que claro, não só no Brasil, mas em outros países que já trilharam, né, esse caminho, que é necessário o envolvimento de todos os níveis federativos, né, quando a gente pensa numa pauta tão ampla e tão abrangente quanto é a da cidade inteligente. Então, acho que é uma iniciativa extremamente bem-vinda. Acho que todos os estados devem olhar para esse programa de incentivo efetivo no tema das cidades inteligentes e tomar como parâmetro, porque já ficou realmente demonstrado, a cidade inteligente ela se faz na União, no Estado e no município, né? Então, fica aqui o elogio, o trabalho da Patrícia é um trabalho extremamente diferenciado, a gente tem acompanhado isso de perto. Então, Patrícia, parabéns, viu, por o desafio que foi, né, a modelagem desse programa como um todo. Então, parabéns por estar agora colocando isso no ar. Certamente vai apoiar muito os municípios paulistas e vai servir de inspiração para outros estados, com certeza. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu sei que a gente tem algumas perguntas para serem feitas, mas infelizmente a gente já estourou o nosso tempo aqui. A gente se compromete totalmente em dar encaminhamento a todas as questões aos nossos painelistas que estão aqui presentes. Então, mais uma vez, eu vou passar as palavras finais para cada um de vocês, para a gente encerrar esse painel, ok? Muito obrigado a cada um. Por favor, Patrícia, a palavra é sua. Agradeço as palavras do Vitor e só reforço que esse trabalho é um trabalho para o Brasil, né, e para o mundo. Acho que as nossas cidades já trocam experiências, a gente não tem tempo de reinventar a roda. Quem me conhece sabe que eu sempre busco a tecnologia para combater desigualdades, né? E a pandemia escancarou as desigualdades que a gente vive no nosso país. A tecnologia, se bem implantada, pode resolver todos esses problemas de desigualdades rapidamente. Mas se a gente não fizer nada, ela exacerba as desigualdades. Então, nós temos essa responsabilidade de trocar experiências, de não reinventar a roda, de implementar essas soluções sempre olhando os casos de uso, priorizando quais são os maiores problemas que nós temos para enfrentar. Nós fizemos esse trabalho no estado de São Paulo, ouvindo os municípios. Os 5 primeiros desafios que foram colocados, vocês veem que estão bem no modelo de caso de uso, mas são prioridades dos municípios, que eles trouxeram para a gente como prioridades para esse primeiro momento. Nós vamos trazer novos desafios, como questões na área de saúde. A gente tem em outros programas, por causa da Covid, muito trabalho nessa área, mas eu acho que a mensagem é essa: combater desigualdades, escutar sempre os municípios, fazer um modelo baseado em casos de uso, não reinventar a roda e trocar muita experiência, porque o tempo urge. E a gente tem toda a oportunidade do mundo de deixar um legado positivo dessa pandemia, mas vai, de fato, exigir muito trabalho e muita colaboração entre todos nós. Muito obrigada de novo pelo convite, Marcelo, e a gente segue à disposição aqui para continuar o trabalho com todos vocês. Sou fã do Parque Tecnológico, onde eu estive anteontem com o prefeito Felício aqui, buscando novas oportunidades de investimento para a região. Então, a gente não vai parar também de trabalhar para a região, esperamos ter boas notícias nos próximos meses. Que ótimo, obrigado. Vandete, por favor, obrigado pela sua participação, a palavra é sua. Eu que agradeço, Marcelo, não só a participação aqui, mas também tendo a oportunidade de comentar aqui os trabalhos da agência, mas também nessa parceria da metodologia. A gente está com um trabalho aí de alguns meses, chegando aos resultados finais. Eu gostaria muito de agradecer tanto ao Parque Tecnológico, a equipe toda, e ao Vitor, né, e a toda a equipe da SPIN, pelo trabalho incansável durante a pandemia, durante as festas de final de ano, nas madrugadas. Então, esse trabalho, ele é muito complexo, ele é muito extenso. A gente tem a oportunidade, então, em outros momentos, de comentar um pouco mais, mas dizer que o que a gente quer é, como a Patrícia comentou, né? A gente precisa levar isso, aquilo que é urgente, aquilo que é prioridade para os municípios brasileiros, que a gente possa, de fato, implementar. A gente, né, troca as experiências, discute bastante, e a gente precisa ajudar o pessoal a implementar isso, porque vai fazer aquilo que a gente tem como objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, Vandete. Vitor, suas considerações?
Marcelo, é uma honra, então, fazer as considerações finais do último painel do evento, né? Uma grande responsabilidade. Exatamente. Mas fica aqui os parabéns, né, ao Parque Tecnológico. Acho que é mais do que merecido aqui ocupar esses últimos minutos com esses parabéns. Sei dos desafios, né, para a organização de um evento tão completo em termos de pauta e de pessoas, né, que fizeram ele acontecer. Então, parabéns. Acho que sempre saímos desses fóruns e eventos maiores, né, e com um pouco de conceitos que vieram de outros participantes, de outros pitches, né. Isso é muito engrandecedor quando a pauta é inovação, né, uma coisa que se molda a cada dia e a massa está sempre úmida ainda, né, a gente está modelando sempre essas matérias, né. Então, fica o parabéns ao Parque Tecnológico. Ficamos muito felizes aí pelos cases que a BDI trouxe, né? A cidade inteligente chegando, de fato, na boca do povo, né? Acho que só nesse momento que a gente vai poder dizer realmente que o Brasil se apropriou do tema, né? E é muito importante ver isso acontecendo agora na prática. Acho que coroa um movimento que começou lá atrás, e tanto a Patrícia quanto a Vandete e você, Marcelo, foram responsáveis aí por isso. Então, uma boa noite já a todos, né? E, Marcelo, te devolvo aí. Ok, bom, muito obrigado. Quero deixar um recado aqui para o Daniel, para o Luiz Carlos de Oliveira Costa, para o Jader, para a Jaqueline, o Anderson. Todas as suas perguntas serão encaminhadas e eu tenho certeza que os painelistas vão respondê-las, ok? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e encerramos esse painel nesse momento. Até logo. Olá, pessoal. Chegamos ao final da 8ª RM Vale TI, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do nosso país. Tivemos muito conteúdo sendo trazido por mais de 90 palestrantes, tivemos reuniões de negócios, mais de 400 reuniões aconteceram dentro do evento, mais de 2.500 pessoas passaram por dentro da nossa plataforma. Então, nesse momento, eu quero agradecer principalmente ao Parque Tecnológico, a toda a direção que nos deu esse apoio, aos patrocinadores, aos apoiadores e principalmente a essa equipe maravilhosa que nós temos no Parque Tecnológico, que deu todo o apoio para que a gente pudesse realizar esse grande evento. 2022, espero você, RM Vale TI 2022, o maior dos eventos que nós temos no Parque Tecnológico. Um grande abraço, esperamos todos vocês. Muito obrigada a vocês, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei demais de estar aqui com vocês. E em breve a gente volta, 2022, tem mais. Até lá, tchau, tchau. O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução.
Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.